Gurizada, o negócio é o seguinte, 14 jogadores. O Internacional contratou nesta janela de transferências, que se encerrou ontem, terça-feira, 14 jogadores. Mais do que um time. Para um clube que se anunciava em dificuldades financeiras, o Internacional abriu o cofre e contratou a rodo 14 atletas. Só nas últimas horas, Pedro Henrique e Alan Patrick. E já havia anunciado nos últimos dias, momentos antes do fechamento da janela, o zagueiro Vitão e também o lateral esquerdo René. O Inter contratou a rodo. Neste vídeo a gente analisa as 14 contratações do Internacional. E até um novo diretor executivo está a caminho de ser anunciado. O meu vídeo tem a força da Mais Ágil, que é a empresa que pode colocar uma grana no teu bolso de forma muito rápida. A Mais Ágil tem a expertise quando o assunto é antecipação do FGTS. Até 5 anos. Tu pode pegar agora do teu fundo para fazer uma aplicação que tu acha legal, para adquirir um bem, um investimento, para quitar uma dívida que está te incomodando. Chama a Mais Ágil no WhatsApp. 55, código de área 99211 1908. Tem link no primeiro comentário deste vídeo, tu clica lá e já sai falando com a turma da Mais Ágil. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala de um Internacional que se anuncia em dificuldades financeiras, mas contrata mais do que um time, 14 atletas. Janela de transferências fechando ontem, terça-feira, e o Internacional acelerando. Já havia contratado nos últimos dias o zagueiro Vitão e também o lateral esquerdo do Flamengo, René. E aí, quando a janela estava fechando, Pedro Henrique chegou pela manhã, atacante, passou pelo futebol gaúcho, é uma aposta da direção, e o Alan Patrick, que talvez dos 14 nomes tenha sido o que mais tenha empolgado os torcedores do Internacional, o jogador que vai completar 31 anos agora em maio, estava no Shakhtar, não teve uma passagem muito boa pelo Palmeiras em 2015, ficou apenas 6 meses lá, acabou tendo uma sequência de lesões. No Flamengo foi bem, em 16 e 17, jogou 1 ano e meio lá. Tanto é que o Flamengo agora também, nessa janela, tentou a recontratação do Alan Patrick, que passou pelo Internacional em 2013 e teve mais sucesso no Beira-Rio em 2014. O Inter contratou um time, com exceção de um goleiro e de um quarto zagueiro. Observem, 14 jogadores. Bustos, lateral direito, Vitão, zagueiro, aí faltaria o quarto zagueiro além do goleiro, e René, lateral esquerdo. Volantes Gabriel e Lisiero. D'Alessandro e Alan Patrick, os meias. No ataque, Wanderson, Wesley Moraes e David. E tem reservas ainda. O volante Bruno Gomes e um ataque inteiro de reservas. Pedro Henrique, Alemão e Carlos de Pena. Esta é a relação que eu estou colocando aqui para vocês de 14 atletas. O Inter não gastou pouco, não. O Inter, além de aumentar a sua folha de pagamento, por exemplo, o David custou 11 milhões e meio. O Alan Patrick chega por um pouco mais de 21 milhões de reais. O Inter comprou o Alan Patrick, que assinou até abril de 2025 contrato com o Internacional. O Internacional contratou a rodo. E é uma contradição para um clube que vinha se dizendo desde o começo da gestão Alessandro Barcelos, vive em dificuldades financeiras. O Inter contratou 14 jogadores e eu não sei quem no Brasil contratou tanto. Em quantidade, eu questiono a qualidade. Quem é que eu acho desses 14 jogadores aí que eu acho que foram boas contratações? Fabrício Bustos, lateral direito, acho que foi uma boa contratação dos dirigentes do Internacional. O Lisiero, acho que pode ser um jogador para grupo. O D'Alessandro tá bem, modelo diferente, veio para se despedir, mas o D'Alessandro não foi uma contratação equivocada. Aliás, quando jogou bem. E se continuasse, seria útil ainda. Ele que se despede contra o Fortaleza no próximo domingo. O Alan Patrick, um pouco caro, 21 milhões de reais. O Alan Patrick não é um craque. Não vamos transformá-lo num craque. Mas dentro de uma situação do futebol brasileiro de escassez de grandes jogadores, acho que ele vai bem, acho que é um acerto. E o David? O Wanderson é uma aposta, o Wesley Moraes deu uma resposta ruim até agora. O Alemão, outra aposta, o Depena, aí é que eu questiono. Essa direção chegou também
com o pilar de que vamos apostar na base. O Inter não tinha um jogador como o Alemão joga mais que o Cadorini. O Inter não tinha um jogador, por exemplo, como o Pedro Henrique na sua base. O Pedro Henrique joga mais que o Caio Vidal. Tem mais rodagem, tem mais experiência. Mas quem conhece esse jogador bem, não diz que ele seja um primor de atleta, de atacante de lado. O Inter não estava preparando também um outro zagueiro, um outro lateral esquerdo. Será que o René é melhor que o Moisés? Não poderia ter dado oportunidade no Campeonato Gaúcho para o Tauan Lara? 14 jogadores. O Inter saiu girando a metralhadora para tudo que é lado. E há outros jogadores especulados que o Internacional tentou efetivamente e não teve êxito, o que até é normal. O problema é que desses especulados, e foram muitos também, eu vou passar esta relação para vocês rapidamente aqui, alguns eram melhores dos que os contratados. O Internacional tentou o lateral esquerdo Enzo Dias, do Tajeres, indicação do Cacique Medina. Felipe Melo seria um bom reforço. O uruguaio Brian Rodrigues seria um bom reforço. O Ezequiel Barco, argentino, também seria um bom reforço. O Nicão, do Atlético Paranaense, acabou no São Paulo. Acho que seria bom. O Brenner. Aliás, há uma informação de que o Inter já teria um pré-acordo com o jogador e falta a liberação do Cincinnati para julho. Algo entre 8 e 10 milhões de dólares. O Inter tá com a grana, se isso se confirmar. O Lucas Braga, jogador de lado do Santos, seria um bom jogador. O Inter tentou o Marrone, ia pagar um caminhão de dinheiro, mais de 20 milhões de reais. O Sebastião Vidia, colombiano do Boca Juniors, seria uma grande contratação. O Inter também tentou o Meia Flávio, que está na Turquia, e ainda o Gustavo Assunção. O Inter saiu atirando para tudo que é lado e apostou nestes 14 jogadores. É um novo time que terá o Cacique Medina. O Inter mudou completamente a fotografia. Acho que cometeu alguns equívocos, como o esfriamento do Rodrigo Dourado. Não sei se o Dourado joga menos que o Gabriel. A saída do Cuesta, que eu sou muito crítico do futebol do Cuesta, mas eu acho que para grupo seria interessante. Acho que poderia, inclusive, no esquema de 3 zagueiros, ser o zagueiro pela esquerda. Medina tentou o esquema de 3 zagueiros no segundo tempo contra o Atlético Mineiro. Não acho que seja uma tendência, mas acho que o Cuesta poderia estar no grupo de jogadores. Acho que emprestá-lo gratuitamente para o Botafogo apenas pelo salário não me parece a decisão mais inteligente do departamento de futebol colorado. O Internacional também contratou nesta janela o Paulo Autuori, seu diretor técnico, com 15 meses de atraso, e está muito próximo de anunciar o seu novo diretor executivo, que é um nome emergente. Passou pela base do Grêmio durante 4 anos, William Thomas, 2 trabalhos no Atlético Paranaense, estava no Avaí, deve ser o diretor executivo do Internacional. O Inter vai anunciar o diretor executivo depois da janela encerrada. É um modelo este de ruptura dos dirigentes do Internacional. William Thomas. Não acho que seja o melhor nome que estaria no mercado. O Inter ainda não confirmou, então vamos esperar para emitir um conceito depois que o Inter confirmar. William Thomas, que se despediu do Avaí na noite desta terça-feira e pode ser anunciado a qualquer momento como o novo executivo de futebol do Internacional. Resumo da ópera, o Inter contratou muitos jogadores em quantidade, gastou dinheiro, elevou a sua folha. Se você contratar 14 jogadores e não tiver competência para formar um time competitivo, é muita incompetência. Com 14 contratações, há a obrigação de o Internacional ter montado um time qualificado, competente e competitivo, para brigar pelo título da Sul-Americana e minimamente ficar aí no primeiro bloco do Campeonato Brasileiro. É isto que se exige. Há muitas apostas nas contratações da direção do Inter. Eu preferia que o Internacional, em vez de 14, tivesse contratado 7, com 5 jogadores indiscutíveis e 2 apostas. Eu não sou contra a contratação do Alemão, por exemplo, mas o Internacional deixou de contratar um camisa 9 mais qualificado. O Inter tem hoje o jovem Matheus Cadorini, que teve problema de peso na volta da pré-temporada, o Wesley Moraes, que eu acho que tem futebol, mas vai demorar muito para entrar no ritmo, e o Alemão. O Inter não contratou para uma posição fundamental, que é a de camisa 9, e acho que é um equívoco. Quantidade não é qualidade. O Inter apostou em quantidade. Veremos os resultados de campo. Eu preferia, acho que seria mais inteligente e uma decisão mais acertada, contratar menos jogadores com mais qualidade e talvez tendo, inclusive, a mesma despesa. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like
Todo mundo bem-vindo também nos comentários. E é claro, agora, para quem quer botar a mão num pedaço do FGTS em até 5 anos, mais ágil. Os caras têm a expertise nesse negócio. No primeiro comentário deste meu vídeo já tem um link e tu sai falando com a turma da Mais Ágil no WhatsApp. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.